Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma análise com algumas surpresas no final. Para quem realmente assistir até o final esse vídeo, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu trouxe um negócio muito legal para a gente poder analisar, mas é óbvio, vocês já viram, né? Tá aqui no título do vídeo. Mas vamos lá, eu trouxe para vocês o caso da Winchester. Eu gosto da linha de armas da Winchester. O tio Spook gosta de tiro ao alvo. Eu gosto, tá? Eu joguei Airsoft muito tempo da minha vida. Eu joguei como Sniper e como CQB, né? Close Quarter Battle. Então eu sempre gostei muito de técnicas de combate. E, obviamente, que tiro ao alvo era uma coisa que eu gostava bastante. Eu acho muito legal a ideia de tranquilizar a mente, de ter o disparo, de poder exercitar habilidades de acertar, conduzir o equipamento para acertar no alvo, tá? Eu acho muito legal isso. E eu trouxe agora o famoso caso da família Winchester, tá? A gente vai fazer a análise da família Winchester. Eu tomei liberdade de pegar dois vídeos da internet, tá? Um deles é do nosso queridíssimo amigo David Eric, que é muito parceiro aqui do Spook House Casas Assombradas. David, um grande abraço para você. David tem um canal sensacional na internet e com conteúdo que muito me auxilia, muito me ajuda aí para a gente poder trazer coisas legais. O segundo vídeo é um vídeo de análise da própria casa Winchester pelo meio dos caça-fantasmas, só que tem um porém, tá? Esse vídeo não existe ele dublado ou realmente legendado. Eu tentei correr atrás, só tinha realmente em idioma inglês e eu consegui achar um em espanhol, mas eu acho que quebra o galho aí para o nosso vidinho latino, que a gente até consegue entender certas coisas. Eu acho que vale a pena para a gente poder ver o que realmente acontece dentro dessa mansão Winchester, para a gente poder fazer uma análise realmente se esses famosos fantasmas se encontram lá ou não, tá? Então a introdução que vai fazer o nosso queridíssimo amigo David Eric, a gente vai ver realmente o que é esse caso, vamos entender melhor a história e depois a gente vai fazer a análise, tá bom? Então vamos lá, vamos escutar nosso amigo. Não é fácil imaginar o tamanho da dor acumulada de se perder uma filha e o esposo, mas se você tivesse uma enorme fortuna à sua disposição e todo o tempo do mundo, você poderia imaginar uma maneira de lidar ou até superar essa perda? A resposta é provavelmente sim, mas cada um tem sua forma de lidar com a perda. A maneira como a senhora Sarah L. Winchester reagiu à morte de sua filha recém-nascida e de seu marido resultou em uma impressionante reflexão arquitetônica de sua própria psique e fez sugerir um verdadeiro monumento conhecido como Winchester Mystery House, a Casa Winchester dos Mistérios, que tem em suas raízes da fundação ao telhado as tragédias pessoais sofridas por essa mulher. A casa serve ainda como legado permanente a respeito de uma das mais emblemáticas armas criadas, o legendário rifle de repetição Winchester, conhecida como a arma que conquistou o Oeste Selvagem. Nascida em meados de 1840, Sarah Lockwood Purd era filha de Leonard Purd e Sarah Burns, um fabricante de carruagens em New Haven, Connecticut. Conhecida como a Bela de New Haven, Sarah desfrutava de todas as vantagens que nascer em um berço de ouro proporcionava. Ela estudou em bons colégios, foi educada por tutores e viajou por boa parte do mundo. Ela também falava 4 idiomas e tocava piano de forma maravilhosa. O título de Bela também era merecido, já que Sarah era considerada a mais linda jovem herdeira de Connecticut. Em 1862, Sarah casou-se com William Wirt Winchester, filho de Oliver Fisher Winchester, governador de Connecticut e fabricante do famoso rifle de repetição Winchester. O casal, em uma época de aparências, realmente se apaixonara e os dois viveram felizes por muitos anos, enquanto a fortuna da família se multiplicava.
Eles se mudaram para a Nova Inglaterra e eram consideradas uma das mais bem-sucedidas famílias na época. Entretanto, em 1866 veio o desastre, quando a filha jovem do casal, Anne, morreu de uma doença infantil, conhecida como ressacos. Essa é uma doença na qual a criança é incapaz de engolir enquanto dorme e acaba se engasgando com sua própria saliva. A senhora Winchester se deixou dominar por uma profunda depressão da qual jamais se recuperou. Alguns anos depois, seu marido sofreu uma morte prematura, vítima de tuberculose, o que apenas agravou seu quadro de desespero e desesperança. Sarah perdeu peso, empalideceu e deixou de ter a beleza pela qual ficara famosa. Ela mandou tingir todas as suas roupas de preto e se retirou dos eventos sociais dos quais gostava tanto de participar. As janelas da grande mansão onde ela vivia foram fechadas e cobertas com cortinas. O pátio foi fechado, o jardim deixou de ser cuidado e os empregados foram quase que inteiramente dispensados. Alguns diziam que sua tristeza era tamanha que ela passava os dias imersa em lamentos apenas controlados pelo Laudano, um medicamento. Para ajudar Sarah a lidar com a perda, alguns amigos a convenceram de procurar um espiritualista e se consultar com um médium. De acordo com algumas fontes, o médium que visitou a senhora Winchester explicou que a fortuna da família havia sido construída com base na ruína de milhares de pessoas e na tristeza causada pela arma letal criada e comercializada por ele. Mais do que isso, os Winchester estavam fadados a sofrer pela eternidade pelos seus erros e por ter criado um dispositivo responsável por tantas desgraças. O médium afirmou categoricamente que havia uma maldição em ação e que os membros da família nunca teriam paz, estavam fadados a morrer e sofrer pela eternidade. O homem foi muito convincente, dizendo que era capaz de sentir os fantasmas de centenas ou milhares de pessoas andando pela mansão em uma espécie de procissão. Haviam muitos índios, muitos soldados que participaram da guerra civil e uma quantidade incontável de vítimas baleadas. Em comum, o fato de que todas aquelas assombrações carregavam em seus corpos ferimentos de balas deixados por armas Winchester. Sarah ficou impressionada pela descrição do espiritualista e pelas suas observações dos fantasmas de homens, mulheres e crianças mutiladas vagando pelos corredores. O homem, no entanto, sinalizou com uma alternativa para aquela terrível situação. A senhora Winchester deveria se mudar para o oeste e abandonar o quanto antes aquela casa e satisfazer o desejo de seus ocupantes, construindo para eles uma casa ainda maior. Ele foi enfático. Uma casa deveria ser construída e continuar crescendo para que os fantasmas continuassem em sua procissão eterna, consequentemente, deixando a família Winchester em paz. Dessa forma, sua filha e seu marido também seriam poupados dos tormentos dos fantasmas e da maldição que pesava sobre todos os que ganhavam a riqueza com a morte alheia. Quando a senhora Winchester se despediu do médium, ela tinha algo para se apegar, uma esperança, ou mais importante, algo para ocupar sua mente tomada pelo luto. Não importa quais fossem as suas motivações, a senhora Winchester mandou empacotar as suas coisas o mais rápido possível e deixou a costa leste para visitar uma sobrinha em Menlo Park, na Califórnia. Enquanto estava lá, ela encontrou o lugar perfeito para construir a sua nova casa, no Vale de Santa Clara. Em 1884, ela assinou os papéis para a compra de uma fazenda a apenas 3 milhas a oeste de São José, e nos 38 anos seguintes não parou de construir e expandir o complexo que hoje é chamado de Winchester Mystery House. Por volta do final do século XIX, o Vale de Santa Clara era um lugar lindo, com paisagens de tirar o fôlego. Foi nesse ambiente sereno, tipicamente rural, que a senhora Winchester começou o seu excêntrico projeto de construção, que ela comandou com uma determinação que beirava a obsessão. O primeiro passo foi contratar o verdadeiro exército de construtores, capatazes, pedreiros, carpinteiros e obreiros. Todos eles trabalhavam 24 horas, 7 dias por semana. Havia abono pela produtividade e ela mandou vir mais trabalhadores dos estados vizinhos
para que o trabalho não parasse nem mesmo durante os feriados. Ela chegava a contratar trabalhadores que aceitavam ficar longe de suas famílias mesmo durante o Natal e Ação de Graças, e montava abrigos com calefação para que os trabalhadores pudessem dormir no local. Na virada do século, a casa já contava com 80 salões distribuídos em 7 andares da mansão principal. A propriedade não parava de crescer e foi aumentada com a inclusão de orquidários, jardins, árvores frutíferas, quintais e bosques. Os recursos financeiros da senhora Winchester eram virtualmente inesgotáveis. Com a morte de seu marido, ela recebeu milhões de dólares como parte da herança e 777 ações preferenciais da Winchester Ripting Arms Company. Com a morte de sua sogra em 1897, ela recebeu mais 2.000 ações, o que representava mais de 50% do ativo da empresa. Todos esses proventos geravam uma renda que, nos valores atuais corrigidos, equivaleria a milhares de dólares ao dia. A combinação de sua vasta fortuna com o projeto peculiar de construção deu origem a inúmeros rumores na pequena comunidade onde a mansão continuava crescendo sem parar. Todos eram unânimes ao afirmar que a senhora Winchester era extremamente generosa com seus empregados, pagando até 3 dólares por dia de trabalho, quando a média de outros empregadores não chegava a 1,5 dólares. Ela também ficou conhecida por pagar aos funcionários com moedas de ouro e prata e por conceder grandes recompensas por cada etapa vencida na obra. Haviam ainda orfanatos, creches e fundações beneficentes que ela apoiava, funcionando dentro dos limites da propriedade. Mas se por um lado ela tinha a fama de ser extremamente generosa, haviam condições que deviam ser respeitadas por todos os contratados. Aqueles que aceitavam trabalhar na mansão deviam ser discretos a respeito da construção. Uma das primeiras providências da senhora Winchester, logo que iniciou o projeto, foi criar uma cerca viva de cipestres, uma espécie de árvore, que rodeava toda a propriedade, garantindo que ela ficaria isolada do olhar de curiosos. Apesar de ser muito justa, os advogados da senhora Winchester se ocupavam de expulsar ou processar empregados que revelavam detalhes da construção. Houve até mesmo suspeitas, jamais comprovadas, de ameaças contra trabalhadores que deram com a língua nos dentes. Outra coisa que aumentava os boatos a respeito da estranha patroa era sua aparência. Após a trágica morte de seu marido, Sarah Winchester passou a usar apenas roupas pretas que a ocultavam da cabeça aos pés. No rosto, ela usava um véu negro que impedia que qualquer um visse suas feições. Houve histórias de que ela despediu empregados que viram a sua face acidentalmente e outros rumores ainda mais estranhos afirmando que à medida que a casa crescia, sua aparência se esvaía até ela se transformar em um monstro de aparência cadavérica. É claro, em uma construção desse porte, cercada de histórias, não poderiam faltar acontecimentos desafiando uma explicação razoável. Vizinhos relatavam que um sino podia ser ouvido sempre às 2 horas da manhã, que, segundo muitos especialistas em assombrações, é a hora da partida dos espíritos. Alguns diziam que a senhora Winchester jamais dormia em um mesmo quarto 2 noites seguidas, a fim de, dessa forma, confundir os fantasmas que poderiam aguardar por ela para lhe fazer algum mal. No centro da mansão existia um aposento chamado o Salão Azul, The Blue Room, para onde a senhora Winchester ia toda noite a fim de supostamente se comunicar com os espíritos. Dizem que ela mandou construir no centro do aposento um enorme espelho de cristal, que tinha a propriedade sobrenatural de permitir que manifestações espectrais pudessem ser vistas em seu reflexo. O espelho tinha sido encantado por uma cigana, que por sua vez, ao ver o reflexo dos fantasmas, cometeu suicídio, saltando de um dos quartos no 6º andar. Verdade ou mentira, o Salão Azul realmente possuía uma grande mesa, onde sessões espiritualistas eram realizadas com convidados especiais. Diz a lenda que os convidados, entre os quais o grande Houdini, estiveram nessas sessões espiritualistas, e que mesmo o grande mágico ficou impressionado com o resultado de uma das experiências. Ainda de acordo com a lenda, essas sessões espirituais, chamadas no francês de séances, realizadas na casa,
tensionavam guiar os fantasmas através de um determinado trajeto, formando uma configuração. Essa configuração, formada pelos caminhos inusitados dos corredores, deveria de alguma forma anular as energias desses aspectos e fazê-lo abandonar esse plano material. O fato dos corredores mudarem de posição através da inclusão de passagens secretas frequentemente reforçavam essa teoria. Curiosamente, a mansão não possuía plantas baixas, sendo todo o trabalho realizado a partir de desenhos simples concebidos pela dona da casa, alguns feitos durante as sessões conduzidas no Salão Azul. No final de sua vida, a senhora Winchester sofreu de artrite e afirmava que aquela dor era resultado dos ataques dos fantasmas que estavam ganhando espaço contra seu projeto. Após cada crise, ela insistia que os trabalhos deveriam continuar com força total. Ela morreu durante o sono em 5 de setembro de 1922 e foi enterrada em um cemitério em New Haven, Connecticut, ao lado do seu amado marido. Sua única família era uma irmã, alguns sobrinhos e sobrinhas que receberam uma quantia substancial em seus fundos. Ela também deixou uma herança para seus funcionários favoritos e empregados que se dedicaram ao máximo pelo projeto. Quando Sarah Winchester morreu, a propriedade já ocupava uma área que totalizava 6 acres. A imensa mansão possuía 160 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 escadarias, 47 enormes lareiras, 23 banheiros e 7 cozinhas. Cada um desses aposentos recebia móveis, pintura e detalhes que os tornavam únicos. Haviam armários com trabalhos exclusivos de marchetaria, pisos de tacos em mogno, carvalho, freixo e outras madeiras nobres, grandes tapetes persas, animais exóticos empalhados, pilastras erguidas com mármore italiano de Carrara, castiçais e candelabros de cristal da Boêmia, peças de aço, bronze e prata alemãs, banheiras moldadas na Suíça, janelas de cristal e incontáveis outros detalhes que concediam ao palácio uma aparência de opulência e estranheza dignas dos contos góticos. O magnífico salão de baile por si só era do tamanho de 4 quadras de tênis e com um luxo visto apenas em grandes salões de realeza europeia. Vista do exterior, a obra era ainda mais impressionante. Após a morte da senhora Winchester, alguns detalhes a respeito da obra foram divulgados pelos empregados. Os quartos eram frequentemente desmanchados e refeitos, como se dessa forma a senhora Winchester pudesse enganar os fantasmas e dificultar para eles terem um conhecimento da planta da casa. Corredores também eram construídos e desapareciam em alguma reforma posterior. Dessa maneira, os trabalhadores supõem que cada quarto foi refeito pelo menos meia dúzia de vezes, o que totalizaria mais de 600 quartos construídos e desmanchados ao longo dos 38 anos. A mansão Winchester é um extravagante labirinto victoriano, maravilhoso, estupendo e incrivelmente excêntrico, para dizer o mínimo. Pessoas que entraram nela pela primeira vez não raramente acabaram se perdendo ou precisaram ser resgatados por algum guia que conhecia o lugar. Há estranhas escadas que de um lado possuem 7 degraus e do outro 11, e uma longa escadaria com 42 degraus, enquanto outra, com as mesmas dimensões, possui apenas 35. É fato que a casa possui inúmeras passagens secretas e corredores ocultos que intrigam os especialistas. Alguns ainda estão sendo descobertos e outros tantos permanecem desconhecidos mesmo nos dias atuais. As milhas de corredores em curva, entradas e passagens parecem ter sido construídas com o propósito de confundir os espíritos e fazer com que eles não encontrassem seu caminho dentro da casa. Há boatos de que a casa esconderia uma sala secreta praticamente inacessível, a não ser que se conhecesse todas as passagens ocultas. Supostamente, a senhora Winchester teria ordenado que seu marido e filha fossem exumados e transportados para esse aposento, onde seus restos poderiam ficar em segurança dos fantasmas vingativos. Mas se isso é verdade, ela não teria sido enterrada em New Haven, ficando longe deles, a não ser que tudo não tenha passado de um truque.
A maior parte dos móveis da casa permaneceu no lugar até 1930, quando parte deles foi vendida em leilões por uma das sobrinhas da senhora Winchester. Os rumores atestam que mais de 6 caminhões foram usados para retirar os móveis ao longo de 6 semanas de trabalho apenas para encaixotar os móveis e objetos. A mansão e a fazenda não foram mencionados em lugar algum no testamento. Eles se tornaram parte do espólio e acabaram sendo vendidos para a Union Trust Company de São Francisco. Aparentemente, nenhum dos herdeiros da senhora Winchester tinha interesse em continuar a expansão da mansão, embora tenham havido rumores de que um testamento secreto instituía que essa era uma das condições para os herdeiros receberem sua parte na fortuna. Hoje, a Winchester Mansion está aberta para visitação pública e milhares de curiosos em conhecer sua história a exploram anualmente. Há cerca de 2 anos, um grupo conseguiu a permissão para realizar uma sessão espírita no Salão Azul. Na ocasião, uma famosa médium teria recebido uma mensagem astral que resultou na descoberta de uma passagem secreta. Ela também teria visto a procissão de fantasmas mencionada anteriormente. O movimento dos mortos parece não ter parado desde então. Parabéns, David fez um trabalho espetacular, tem coisas muito, muito curiosas pra gente poder questionar, pra gente poder bater e depois vamos fazer a análise dessa mansão pra ver se realmente existe ou não. Os universitários já estão aqui, já sopraram algumas coisas interessantes no meu ouvido, eu já estou sabendo de algumas coisas referentes a este lugar. E é o seguinte, existem alguns pontos que a gente tem que abordar, eu não assisti o filme, tá? Eu estou vendo a história junto com vocês. Não sei se eu vou assistir esse filme porque Hollywood é sensacional, né? Eu não sou muito adepto às loucuras hollywoodianas, mas acho que é algo curioso para se assistir. Vamos lá. Nós temos um fato complicado que é o seguinte. É uma pessoa que se envolveu com a história da Winchester Company, né? Uma empresa de armas. Quando você cria um mecanismo de destruição em massa, você gera, obviamente, um bad karma, né? Um karma ruim. Porque, afinal, você está prejudicando a humanidade. Você está criando mecanismos para destruir o ser humano. E isso não é legal. Existem histórias realmente de pessoas que, quando criaram invenções que foram utilizadas para o mal, essas pessoas surtaram e se mataram, tá? Pessoas que criaram armamentos, pessoas que criaram mecanismos de facilitar a vida do ser humano e acabaram vendo que o ser humano utilizou para o mal. E isso gera, obviamente, uma energia muito ruim, mas tão ruim ao ser humano que ele pode ser atormentado por 2 tipos de coisas. Os fantasmas internos e os fantasmas externos, tá? O que são os fantasmas internos? Você ser atormentado constantemente pela sua própria mente, dizendo o que você fez. Você cria um mecanismo, você cria artifícios, você cria um sistema de que, por dia, existem pessoas sendo mortas. E isso gera uma energia muito ruim a você. Obviamente, por ser uma pessoa que tinha uma mentalidade já avançada para a época, ela viu que o que ela estava fazendo não era legal. Ela percebeu que o que ela estava fazendo ia contra alguns princípios e ela tentou apaziguar esses princípios. Apaziguar que princípios? Os princípios dos fantasmas externos. O que são esses fantasmas externos? São almas que realmente morreram pelo uso dessas armas, ou seja, historicamente, a Winchester ela foi usada para matar muitos índios. Então, quando houve a migração do leste dos Estados Unidos para o oeste, em busca de ouro, de riquezas, de uma nova prosperidade, as famílias encontraram os famosos índios. E esses índios americanos foram mortos pelo uso das famosas armas Winchester. Então houve uma covardia, né? Índios, povos foram dizimados por causa desses mecanismos de destruição em massa. Obviamente que essas almas atormentadas, elas ficaram vagando até acharem o culpado disso. Quem puxou o gatilho
ou quem criou o gatilho. Nesse caso, pelo fato dessa senhora realmente ter o peso na consciência, dizendo, poxa, fui eu que fiz isso, fica muito mais fácil para essas almas identificarem essa pessoa. Quando ela sai e tem os problemas familiares, ou seja, por uma coincidência do destino ou não, essas pessoas da família dela começaram a morrer. Morreram por doenças questionáveis, quer dizer, uma por uma doença teoricamente sanguínea que afetou o sistema respiratório dela, não poderia comer, não é mesmo? Engolir e respirar. O outro morre por doenças respiratórias, quer dizer, existe obviamente uma época onde a tuberculose ela foi um dos males da humanidade. Nós tivemos a peste negra na Europa, mas a gente teve também um surto muito grande de tuberculose nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, que dizimou muita gente. Nos Estados Unidos isso não ficou, obviamente ela não ficou impune disso, então a família dela morreu e ela culpou, de certa maneira, o karma gerado, os espíritos que estavam perseguindo-a. É uma história fatídica dentro, obviamente, de um contexto de destruição em massa. Ela pega, imigra, vai para o oeste, vai para a Califórnia, monta a sua casa, e a casa onde ela quer ajudar esses mortos, de alguma maneira, e convencer, entender o que está acontecendo, construindo quartos. Ela construiu um império, construiu um lugar gigantesco para abrigar essas almas perdidas. E ela tentou ajudar, só que, de certa maneira, o médium meio que criou um universo para ela que não foi justo. Ao invés dela buscar criar um instituto na qual buscasse ajudar as famílias que foram vítimas disso, dessas atrocidades, ou criar hospitais, ou ajudar de alguma maneira a humanidade, ela preferiu criar uma mansão gigantesca com quartos para poder ou abrigar as almas desses espíritos ou realmente se esconder desses espíritos. É muito complicado porque a vidente, infelizmente, não era uma vidente muito inteligente para poder fazer um processo de vamos entender o que está acontecendo com a senhora e vamos tentar salvar ou ajudar a senhora. Se eu fosse realmente a Sarah Winchester, eu teria criado hospitais, tá? Por que criado hospitais? Quando você cria hospitais para salvar pessoas, meio que você estaria anulando esse karma gerado por matar pessoas. Então você tenta equilibrar essas energias junto ao universo. E nesse caso, infelizmente, a Sarah ela foi muito mal instruída, ou seja, construiu uma casa com centenas de quartos para poder abrigar esses espíritos que estão vagando por aí. Quem sabe você se comunicando com eles, você consegue ajudá-los. É um conceito realmente de médiums, né? É um conceito de videntes. Não foi lógica, a mulher não entendia muito bem sobre o sistema de karma e dharma. Mas tudo bem, acontece. Então, nesse caso, eu faria isso, eu faria esse procedimento de vamos tentar te ajudar de alguma maneira? Vamos ajudar a humanidade. Você tem milhares de dólares, poxa, vai lá, monta um hospital, cria institutos, cria ONGs, cria um sistema de apoio às pessoas que foram vítimas de suas armas, cria hospitais para salvar as pessoas que foram vítimas de suas armas por bala perdida ou mesmo pessoas que tiveram que ser rendidas, entre aspas, né? Para terem a sua atitude, a sua ação parada, ou o que for, tá? Então, assim, nós temos alguns problemas aí. Outra, a questão de espelho, a questão da casa, centenas de quartos, almas que estavam trafegando e o conceito mais legal do vidente, que nunca durma no mesmo quarto, né? Sempre fique trocando de quarto que você faz o pique-esconde solitário com os espíritos, né? E isso é um conceito espírita vindo de uma escola aí de videntes e tal, mas não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Porque não é o quarto que vai determinar quem realmente vai te encontrar, né? Tipo assim, opa, te achei! Ah, não, vou me esconder em outro quarto. Opa, te achei! Vou me esconder em outro quarto. Só tomar cuidado com isso, porque é o seguinte, você tem o que a gente chama de rastro espiritual, né? Que é sua energia. A sua energia, ela pode ser memorizada por um espírito, ela pode ser assimilada por um espírito no sentido de te rastrear.
Então, mesmo você indo daqui para Noruega, na hora que você sentar, os espíritos vão te encontrar. Porque a sua energia é fácil de ser detectável. Na hora que um encontra, fica fácil o acesso do mundo espiritual. Não tem como fugir. A mesma coisa, não tem como fugir do seu karma. Não tem como se esconder do seu karma. Uma hora ele vai bater na sua porta e vai dizer, cara, tá na hora de pagar a conta. Entendeu? Não tem como fugir desse processo. Então, na verdade, a Sarah está passando por esses problemas, ou estava passando por esses problemas, e ninguém foi claro o suficiente de dizer para ela, cara, para o que você está fazendo, que você está louca. Ela entrou num processo, claro, de esquizofrenia dentro do critério da espiritualidade. Ela, por ter perdido a família, por estar tomando medicamentos, remédios que realmente fossem necessários para controlar o seu emocional, ela entrou numa loucura espiritual de tentar achar respostas, tentar achar soluções para esses problemas. E uma das soluções foi criar uma casa gigantesca, repleta de quartos, tentando ajudar os seus espíritos que morreram, se comunicando com esses espíritos ou mesmo dando abrigo para eles, sei lá o que passa pela cabeça dela. A questão é o seguinte, eu vou fazer a análise do filme da Sarah Winchester aqui por meio de um grupo de caça-fantasmas. Eu já sei o que aconteceu com a Sarah, tá? Espiritualmente falando. Eu já sei quem são esses fantasmas que estão com ela. Eu vou deixar toda a história para o próximo vídeo. Então, nos próximos vídeos desta série, a gente vai analisar a casa real, as cenas reais, tudo que tem lá dentro. Eu vou dizer para vocês quem são as entidades, se a Sarah realmente está nessa casa, e tem uma surpresa no final. Então se preparem, meus amigos, porque nós vamos entrar realmente no universo da Sarah Winchester e vamos analisar do começo ao fim essa história. Então, se preparem, porque tem muita coisa legal vindo. Se você realmente está ansioso para ver esta série que nós vamos fazer, deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo. Por favor, divulgue o canal nas redes sociais, divulgue o canal para seus amigos de escola, amigos de faculdade, para sua família. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais e vamos entrar de cabeça nesse mundo espiritual dos Winchester. E outra coisa, nós temos a lojinha casasassombradas.com.br, dê uma olhadinha lá, tem muita coisa legal para vocês darem de lembrança, presente para sua família, presente para amigos que realmente gostam dessas coisinhas, vale muito a pena dar uma olhada. Ajudem o canal a crescer e, como eu sempre digo, e como a Sarah diria, bons sustos a todos nós.